Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Socialismo no século XXI. Bora lá? É uma questão que eu estudo há muito tempo, né? E eu queria até aqui compartilhar com vocês. E que vira e mexe, as pessoas, quando nós debatemos a China, elas falam que a China se transformou em um país capitalista. E eu quero lembrar que aqui não é o Menu de Pequim, eu sou no século XXI. Mas como nós achamos que a China ela expressa muito das regularidades do que seria esse socialismo no século XXI, nós vamos ter que nos remeter diretamente à China para, enfim, para enfrentar algumas questões teóricas em um tiro curto aqui de 10 minutos. Então, a China, eu já comentei que ela faz reformas econômicas em 78 e a China passa a fazer parte do sistema capitalista internacional, né? Apesar de manter as características próprias de seu socialismo e tal, a dominância do Partido Comunista, a centralidade da propriedade pública, mas essa questão de se colocar a China, da China ter se colocado como parte do sistema capitalista internacional, é suficiente para que muitos pesquisadores coloquem a China, ela classifica a China como um país capitalista. Eu acho particularmente isso uma visão muito rasa do processo histórico, uma visão circulacionista do processo histórico. É como achar, por exemplo, que o Brasil é capitalista desde 1500, porque Portugal, que era o capitalismo comercial mais avançado na época, ele coloca o Brasil como parte do mercado internacional, sem levar em consideração as formas históricas de produção em troca internas daquela realidade. Então o que a China faz a partir de 78 é modelar o seu sistema empresarial, financeiro e institucional para se adequar ao mundo, vamos dizer assim, que é hostil ao socialismo e cujas regras do mercado internacional são feitas pelos países capitalistas. E isso se aprofunda, vamos dizer assim, essa necessidade na medida em que o bloco socialista acaba na década de 90. Ou seja, então a China fica praticamente sozinha. China, Laos, Vietnã, Coreia Popular, Cuba, acabam se transformando em experiências isoladas de socialismo que tem que se adequar a um mundo capitalista, um mundo em que as regras do capitalismo acabam sendo dominantes. Isso inclui, por exemplo, o pedido que tanto China e Vietnã fazem e fizeram com sucesso de adentrar a Organização Mundial do Comércio. Para muitos é uma traição e tal, para mim, particularmente, é parte do processo de adequação do socialismo às condições históricas da qual ele não escolhe para se desenvolver. Né? Sempre coloco essa questão, nós não escolhemos as circunstâncias históricas para a construção. A questão que eu coloco sempre para quem levanta essa questão do debate é a seguinte: qual que é a postura que o socialismo deverá ter diante do mercado internacional? Essa não é uma questão nova. Né? É uma questão que o Lenin enfrenta à sua época, ou seja, ele percebe, por exemplo, que a Rússia ela tinha imensos recursos naturais, né? Só que ela não tinha capacidade de exploração desses recursos naturais, porque não tinha tecnologias adequadas a isso, e o Lenin passa, por exemplo, por um processo obsessivo de busca por parceiros estrangeiros para explorar esses recursos naturais quase infinitos, infinito hipérbole, né? Que a Rússia tinha à sua disposição. É daí que a Rússia inaugura uma chamada nova política econômica, que é a NEP, né, que muitos dizem que a China ela seria uma NEP. Vou tratar disso em outro programa sobre a China, no caso. Né? Então, Lenin busca apoio no capital estrangeiro, evidentemente que sob várias condições de separação desse capital estrangeiro dentro do país, e que muito do que a China faz hoje. Ou seja, a China fez até 78, faz um pouco menos hoje, por conta da China ter alcançado algum grau de autonomia, tanto tecnológica quanto monetária, né? Quanto financeira. Pois bem, e Lenin tinha uma visão muito clara sobre o comércio internacional. Ou seja, o socialismo deveria ter participação ativa tanto no comércio internacional como ser parte da divisão internacional do trabalho. E isso não significou a realização dessa ideia dele, até porque o cerco à União Soviética impediu disso. Mas a ideia original de Lenin era a Rússia, a União Soviética, como parte desse sistema capitalista internacional. Tá? Isso que eu estou colocando aqui é altamente polêmico, pode dar um bom debate isso daí, eu já vi um debate ultra necessário, mas ele percebe que militarmente o cerco à União Soviética poderia ser fatal, e o Lenin busca, vamos dizer assim, transitar do campo da disputa militar com o imperialismo inglês, por exemplo, norte-americano, alemão, para o campo do comércio. Ou seja, Lenin tinha certeza absoluta de que
no campo do comércio internacional, o socialismo poderia não somente tirar vantagens do fato do capitalismo estar concentrando a fina flor da tecnologia internacional e usar seus imensos recursos naturais como forma de atrair esse capital estrangeiro e transferir esse capital estrangeiro avançado para o país, né? Mas também evitar uma guerra mundial contra o socialismo, dado os grandes interesses que os capitalistas internacionais teriam dentro da União Soviética, né? É um pouco do que nós vemos na China hoje, ou seja, a China hoje ela é um país que, ao ter uma relação muito profunda com o capital americano, por exemplo, existe um lobby muito grande dentro no seio do imperialismo para a desconstrução das sanções e da chamada guerra comercial tecnológica contra a China, porque isso está afetando diretamente interesses de empresários americanos na China. E isso tem evitado até agora uma guerra militar aberta entre China e Estados Unidos. Então, a questão que fica para nós respondermos, ou seja, qual é a postura de um país socialista deve ter diante do mercado internacional? Ou ele se tranca, vamos dizer assim, e ele tenta construir um mundo dos sonhos encantado, onde todo mundo é igual, pobre mais belo, né, por uma opção própria, ou ele parte para o enfrentamento do mercado internacional, inclusive disputando o mercado internacional com os países capitalistas. E eu sou muito claro em relação a isso, não fico em cima do muro. O socialismo ele deve, no século XXI, dada a agressividade imperialista, dada as características do mundo de hoje e dada a interconexão do mercado internacional, os países socialistas devem, no caso da China, disputar o mercado internacional, não é? Inclusive em matéria de investimento e investimentos, por exemplo, produtivos, ou seja, a China ela consegue construir uma máquina imensa de construção de bens públicos como infraestruturas, e ela acaba aqui entrando no mercado internacional e disputando com o capitalismo e vencendo o capitalismo justamente na oferta desses bens públicos, coisa que o capitalismo não é mais capaz de entregar, né? Ou seja, existe uma globalização financeira que é comandada pelo imperialismo norte-americano desde final da década de 60, enquanto que a China acaba entregando uma globalização alternativa à capitalista neoliberal, que é o que o Javier Vadel, que é um professor da PUC de Minas, fala, da globalização instituída pela China. Ou seja, a partir da sua capacidade produtiva instalada, a China consegue oferecer formas, vamos dizer assim, de comércio internacional e de relação entre os países muito mais interessantes e avançadas do que a dos países capitalistas, né? Ele até coloca o Javier Vadel, o paradigma, né? Tem um paradigma americano, que é o paradigma das relações dos Estados Unidos com o Iraque e com o Afeganistão, que são países que eles destruíram completamente, ou seja, eles não construíram nenhuma ponte nesses países, só destruíram, enquanto que a China, com o Laos e com o Camboja, a China constrói trens de alta velocidade, interconectando os mercados desses países ao mercado chinês. O Laos, então, é um caso interessante, que é o país mais bombardeado da história, né? Ou seja, quando os americanos levaram bombas para o Laos, a China levou um grande trem de alta velocidade ligando a capital do país, Vietnã, à própria China, ou seja... Então, eu vejo particularmente que, polêmico também essa questão, tá? Que o socialismo deve fazer parte do mercado internacional, deve fazer parte ativamente do mercado internacional e deve disputar o mercado internacional. E observar, inclusive, o mercado internacional como um palco da disputa entre capitalismo e socialismo. E aí que entra um conceito que o Inácio Rangel trabalha muito de planificação do comércio exterior, né? Então, os países socialistas, no caso, eles têm que criar condições institucionais para planificar o seu comércio exterior de forma que, por exemplo, a China tem 96 grandes conglomerados empresariais estatais, e esses conglomerados empresariais estatais, eles operam fora da China com uma margem de lucro nos países aqui da América Latina, por exemplo, muito abaixo dos países do que as empresas capitalistas. Você tem casos de 1% de lucro, 2%, enquanto o país capitalista tem 20%. Né? Ou seja, o fato de ser empresa pública faz toda a diferença nas relações da China com o resto do mundo. Evidente que existem inúmeras contradições nas relações da China com os países de desenvolvimento, por exemplo, né? E muita gente acaba denunciando isso e dizendo que a China é um país imperialista, já falei sobre isso aqui, mas o fato é que não tem para onde correr, ou seja, ou o socialismo ele disputa o mercado internacional com o capitalismo, ou ele pode morrer enquanto experiência. Não é à toa que Coreia Popular, por exemplo, tem como um dos objetivos estratégicos da sua política externa a normalização das suas relações com os americanos e com o Japão.
assim como Cuba também tem que ter o objetivo estratégico de normalização das suas relações com os Estados Unidos, ou seja, a queda do bloqueio a Cuba é fundamental para o florescimento de um país socialista poderoso no Caribe, né? Evidente que isso é um sonho, né? Mas Cuba sem sanções e Cuba podendo atuar no mercado internacional a partir da exportação de um grande bem público, que é o seu aparato biotecnológico, é fundamental para a sua própria sobrevivência. Ou seja, como digo sempre, nós não fazemos história em condições que nós escolhemos. Portanto, nós não temos que ter medo de dinheiro, mercadoria, capitalismo, ou seja, não temos que ter contato com esses conceitos, com essas categorias, com essa realidade, para que possamos colocar à prova a própria capacidade do socialismo e se mostrar melhor que o capitalismo em todos os campos de atividade. Eu fico por aqui, com um forte abraço, beijo no coração de vocês.